Muita luz para todos. Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela TV Nova Luz e pela rede Amigo Espírita e também pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 AM. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Hoje o nosso programa vai estar dividido em duas partes. Na primeira, nós vamos falar do poder da oração. E hoje o entrevistado nessa primeira parte do programa é você. E eu peço que você envie as suas experiências com relação ao poder da oração. Como a oração mudou a sua vida, trouxe paz, equilíbrio, ternura nas relações familiares, resolvendo muitas vezes desafios que nos tocam o coração e que, para os quais nós não vemos saída, não vemos aquela luz no final do túnel, mas depois daquela entrega a Deus, daquela oração, as coisas parece que vão se resolvendo. Mande a sua pergunta, o seu depoimento, participe do nosso programa. É fácil, 3017-9800. Ou então envie um e-mail para nós. Henrique, fala para mim um e-mail. tvnovaluz@gmail.com. O Henrique está aqui da produção me ajudando e nós estamos uma equipe grande aqui trabalhando para que nós tenhamos esse portal de luz, esse momento só nosso de conversação, de reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus, renascidos na doutrina dos Espíritos. Nosso programa é ao vivo e nós estamos esperando a nossa querida Brunilde do Espírito Santo, uma irmã com décadas, mais de 40 anos de dedicação ao movimento espírita. Ela vai, na segunda parte do nosso programa, conversar conosco sobre Albert Schweitzer. Este homem médico, foi um dedicado companheiro do Cristo, saiu da Europa para trabalhar na África, criar lá um grande centro de apoio aos necessitados. Foi com a sua esposa, com uma dedicação de amor incrível. Mas nós estamos aguardando ela chegar. E ela vai chegar aqui para conversar conosco sobre este homem que realmente fez diferença na história da humanidade. Vou puxar a vinheta agora, gente. Gente, muitas pessoas não acreditam no poder da oração. Alguns até mesmo acreditam em Deus, que Ele é o supremo criador do universo. Mas dizem assim, se Deus fez leis tão absolutas e perfeitas, Ele não vai derrogá-las de acordo com as minhas necessidades. Então não adianta orar, porque Deus sabe daquilo que eu necessito. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec avalia esse pensamento, traz umas reflexões muito significativas para a nossa existência. Ele diz que o fato de haver algumas mudanças não altera as leis que coordenam todo o mecanismo universal. E que se Deus nos deu o livre-arbítrio para orarmos, para buscarmos coisas melhores na vida, a prece é uma ação. Nós não vemos a atividade da prece do lado de fora de nós, porque ela é uma ação no nosso lado íntimo, na intimidade do nosso ser, numa área psíquica, emocional. Mas ela é realmente uma ação que ativa energias poderosas. Existem situações que nós vivenciamos na Terra que realmente têm a ver com o nosso passado espiritual. São as causas anteriores da nossa existência atual. Então, Deus nos criou, em realidade, meus irmãos, simples e ignorantes. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na primeira obra coordenada por Allan Kardec. Ele nos criou simples e ignorantes. Portanto, nós temos toda uma oportunidade de irmos nos construindo também.
através dos nossos desejos, das nossas opções. Nós somos seres que viemos de várias experiências e tentativas na afirmação do bem. Muitas vezes nós já acertamos no passado. É evidente que nós já temos grandes conquistas porque nós chegamos até aqui. Mas certamente também nos equivocamos. Então, quando nós falamos de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a lei de ação e reação, nós estamos dizendo o quê? Que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. As coisas boas, as coisas não tão boas. Então, quando nós passamos por um desafio que nos toca profundamente o coração, nós precisamos observar o seguinte: será que este problema tem a ver com o meu comportamento atual? Como é que eu estou conduzindo as minhas opções na vida? Como é que eu estou conduzindo a minha forma de falar? O meu jeito? É uma expressão que eu tenho na existência. E só eu tenho esse poder de calar uma palavra equivocada. Só eu tenho o poder de falar construindo alguma coisa, de utilizar esse meu aparelho fonador como um instrumento de Deus na terra. Só eu tenho o poder de dar limites aos outros, mas de uma maneira fraternal. Então, nós paramos para pensar o seguinte: muitas vezes, o que nós sofremos hoje é o resultado das nossas atitudes nesta vida. Por isso é bom nós avaliarmos como é que nós estamos indo. Agora, alguns problemas, se nós formos parar para pensar, alguns desafios, não tem nada a ver com as nossas opções na vida atual. Nós não conseguimos pegar aquele fio condutor que nos explicaria o porquê que nós estamos sofrendo determinadas situações. Aí, nós tenhamos certeza que se Deus é soberanamente justo, se Deus é soberanamente bom, existe uma razão que explique as nossas dificuldades atuais. Então, meus irmãos, em realidade, as pessoas com as quais nós convivemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que a vida está trazendo para nós, é aquilo que nós trouxemos para a vida no pretérito. Então, aquela situação difícil, ela não nos surgiu por acaso. Ela vem como um eco de algum momento nosso, se não desta vida, de outras existências. Mas nós não podemos chafurdar na culpa, não, e nem tenhamos que pensar que se é assim, vai ser assim, não. Deus nos deu livre-arbítrio e nós temos todo o poder de alterar as situações. E o primeiro passo que os benfeitores têm nos ensinado para alterar a situação é nós identificarmos. Então, o primeiro passo é você identificar: alguma coisa não vai bem. Essa coisa que não vai bem, esse meu desafio, tem a ver com essa minha vida atual, com as minhas escolhas. O que eu tenho que fazer para alterar o meu caminho agora? Isso tem a ver com o passado? Como eu vou alterar esses ecos do passado na minha existência? Então, quando nós começamos a identificar que o problema existe e começamos a avaliá-lo, identificar de onde ele vem, nós já estamos no caminho energético da solução. Então, muitas vezes, nós não nos damos conta do que fazer para começar a desatar esses nós. Porque é um quebra-cabeças que não depende só de nós. Existem outras pessoas, existem situações que independem de nós. E muitas vezes isso nos traz uma angústia, uma ansiedade. Porque, olha, eu posso tomar tal ou qual providência, mas eu preciso também que as coisas caminhem de maneira a darem certo. Porque eu não tenho total poder sobre todas as circunstâncias. E é verdade, nós só temos poderes sobre nós mesmos. E aí nós precisamos da oração. Abrirmos o nosso canal com Deus, que é nosso Pai, e pedirmos: Senhor,
eu estou passando por tal ou qual situação. Eu me sinto constrangido, estou triste, estou passando por situações difíceis no meu corpo, da onde está brotando problemas de saúde. Estou com dificuldades no meu relacionamento, estou desempregado, dificuldades com o dinheiro que não dá até o final do mês, situações difíceis com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com meus pais, com o meu trabalho, com o meu patrão. Nós precisamos colocar isso, porque no valor da prece, as coisas começam daqui, de dentro para fora. É como se nós precisássemos abrir um canal interdimensional, de dentro de nós, para que Deus, que respeita o nosso livre-arbítrio, possa atuar dentro e fora de nós. Deus conhece estradas onde o homem não vê caminhos. Mas eu tenho já uma participação da Cristina do Recreio. Ela diz o seguinte: a prece é uma conexão com Deus. Como uma pessoa mergulhada num momento de tristeza pode ter condições de se conectar. Às vezes não é fácil não, meus irmãos. Por isso, nós dependemos uns dos outros. Por isso que quando nós não temos nenhuma possibilidade, sempre tem alguém ao nosso lado. Um parente, um amigo, alguém que nos liga, alguma circunstância exterior nos toca. E é Deus, como se estivesse com uma campainha, nos dando forças para nós abrirmos esse canal de dentro para fora. E se nós nos habituarmos diariamente a termos um momento de conexão com Deus, nós já criamos canais dentro de nós. E não deixamos, então, para os momentos de dificuldade, que é natural que venham, porque nós estamos encarnados no nosso planeta Terra, que é a nossa grande escola, para aprendermos. Então vêm as provas, os desafios. Então, se nós deixarmos só para os momentos de dificuldade a orar, aí nós não criamos esse canal tão profundo. Por isso é que a doutrina espírita nos recomenda, os benfeitores espirituais nos recomendam a diariamente nós termos essa conexão. Se possível, quando acordarmos, antes mesmo de colocarmos os pés para fora da cama, e a Maria Clara, que é mentora junto com o professor Eurípides Bassanufo, dessa nossa casa espírita, aonde nós estamos gravando, ela diz que quando a gente acorda de manhã, é tão simples. É com os olhos fechados, se possível, falar: Senhor, mais um dia de bênçãos, nesse reino dos céus, que não é lá, aqui ou acolá, é aqui dentro de nós. Que o vosso amor nos oriente, que o vosso amor me ilumine, me ajuda nos meus relacionamentos, e aí nós falamos de alguma dificuldade que nós tenhamos mais específica, me ajuda nisso, naquilo, e que o teu amor me conserve e me proteja. Pronto, gente, 2 minutinhos no máximo. Quem é que não tem 2 minutinhos na vida, né? Então a gente faz a prece de manhã e à noite a gente se entrega ao Senhor. Porque os amigos espirituais nos orientam que quando nós dormimos, nós nos deslocamos, nos desdobramos do corpo físico. Para onde nós vamos? Aí é que é. Se nós orarmos, nós ativamos em nós canais para sairmos com potencialidade de entrarmos em contato com os amigos espirituais, com os mentores da nossa vida, que nos querem imenso bem. Gente, nós estamos com uma participação da Denise Magalhães de Curitiba, do Paraná. Denise, um beijo para você. A Denise diz assim: Yasmin, bom dia. Excelente explanação. Que
toca o nosso coração. Eu assisti também a palestra de quinta-feira, que foi excelente, e a visualização foi emocionante, onde sentimos a presença espiritual em nossos corações. Muito obrigada pelo trabalho da Web TV Nova Luz. Beijos em todos. Querida, um beijo no seu coração. Olha, gente, está chovendo participações. O pessoal está me avisando aqui, já tem outra participação. Mas eu queria falar um pouco da participação dessa querida amiga lá de Curitiba, agradecendo a participação amorosa de tantos companheiros de dentro e fora do Rio de Janeiro e do mundo. Recebi um e-mail também que me tocou profundamente da Europa, de Portugal. O Henrique está aqui me ajudando no meu ponto, mas também da França. Uma companheira dizendo que não tem condições de ir à casa espírita onde ela mora, não tem, e que agora ela tem na TV Nova Luz a casa espírita na casa dela. Foi uma emoção muito grande. Eu queria falar daquilo que a nossa companheira de Curitiba falou. Nós estamos, meus irmãos, todas as quintas-feiras, colocando para todo mundo a programação aqui da nossa casa, os nossos estudos, a palestra pública. Nós convidamos companheiros muito amorosos e profundamente conhecedores da doutrina dos Espíritos. Então eles falam e depois nós temos um momento muito singular, para o qual eu convido vocês também, que é um momento de irradiação e de trabalhos espirituais com as visualizações terapêuticas. Nós temos um momento no qual nós nos abrimos e olha, contamos aos milhares. Imagina se Jesus falou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, Ele com elas estaria. Então nós estamos, através da TV Nova Luz, fazendo uma rede de amor pelo planeta, orando por essas situações tão difíceis que nós temos passado, de agressividade, de morte, pessoas guerreando umas com as outras e países guerreando. Então nós estamos orando pelo mundo e orando pela nossa casa, pelo nosso dia a dia, pelas pessoas que estão com problemas. Estamos orando pelos nossos amores, por aqueles que se julgam nossos inimigos. Estamos fazendo um trabalho espiritual, com uma equipe espiritual. Então, muitos têm passado e-mail e falado que sentem verdadeiramente a presença da espiritualidade nesse momento. Então, eu convido você para participar conosco das nossas reuniões de quintas-feiras, às 8 horas da noite. Vamos estar aqui juntinho, você nunca mais sozinho. Mas agora nós vamos para a participação de Sheila Guedes do Meia. Sheila, um beijo no seu coração. Ela fala assim: o poder da oração é viável sim, porque ele fortalece a nossa fé, clareia os nossos passos no dia a dia. E o programa também nos ajuda, fala a nossa querida, a botar em prática esse poder da oração, porque é tão bom, não é, querida, a gente poder orar juntos. Nós temos esse momento só nosso. Você que está aí preparando seu almoço, ou já sentadinho almoçando, nos ouvindo, você que está ouvindo a nossa Rádio Rio de Janeiro no trânsito, você que está acompanhando a TV Nova Luz, esse é o nosso momento espiritual de reflexões em torno do Evangelho de Jesus, reflexões em torno dessa doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, que nos traz o Evangelho de Jesus com uma compreensão que nós já temos condições de ter. Matou a morte a doutrina dos Espíritos. Então nós que sabemos que aqueles companheiros que tanto amamos, que partiram, nós agora já sabemos que eles não estão mortos, não deixaram de existir. Nós já sabemos que nós não vamos morrer. O que vai acontecer conosco é nós fecharmos os nossos olhos um dia e abrirmos um lugar muito especial com aqueles que nós amamos e que nos precederam para a verdadeira pátria. Gente, eu estou aqui com uma outra participação. Vilma, da Vila da Penha. Um beijo, Vilma. Ela diz algo muito sério. Ela diz o seguinte: perdi minha filha há pouco tempo. E foi o momento que eu mais fiz prece em minha vida.
Eu deixo um beijo para minha irmã Yasmin e Fábio, que foram pessoas que me ajudaram muito. Muito obrigada. Eu acho que não é Vilma, eu acho que é a Dilma. Mas sendo Vilma também, não tem problema. Ou a Dilma, que nós acompanhamos a partida para a pátria espiritual, da nossa querida Chaira, que foi um momento realmente de intensa espiritualidade. E nós temos certeza que a Dilma, a Vilma, quem quer que tenha visto os seus amores, os seus filhos, passando para a pátria espiritual, passou por um momento de intensa dor. Porque nós ainda estamos encarnados, meus irmãos, na Terra. E ver os nossos filhos partindo antes de nós é algo que nos toca profundamente. Mas olha, a doutrina dos Espíritos nos traz um conforto inigualável. No dia seguinte, no caso da Chaira, cuja mãe é a Dilma, que a Chaira partiu, nós estávamos em oração aqui na nossa casa espírita por ambas. E eu estou falando isso assim com uma emoção muito grande, porque a dor dos nossos companheiros é nossa também. Nós vimos a nossa Chaira tão bem, amparada pelos mentores espirituais. A vimos num espaço, no plano espiritual, parecendo uma instância que nós não podemos nem dizer que é um hospital. Era como uma casa linda, com flores, Chaira bem, amparada, como a dizer, fale para minha mãe, que eu estou muito bem. Então, meus irmãos, que passaram por problemas semelhantes, que têm conhecimento de irmãos que passaram por esse tipo de problema, falem para eles. A morte não existe. É uma porta que se abre para um estado dimensional diferente e muito feliz. Mas você pode estar me perguntando, mas Yasmin, e o umbral, hein? Me conta essa história direito. Porque nós vemos nos livros de André Luiz, nós assistimos o filme Nosso Lar. E o umbral? Será que nós vamos para lá? Eu perguntei isso. Eu perguntei isso para Maria Clara. Eu disse, espera lá, eu vejo tantas coisas bonitas que os companheiros que passaram me trazem através da mediunidade de evidência, mas e umbral? E aí Maria Clara falou uma coisa muito significativa para mim, que eu tenho muita felicidade em poder compartilhar isso com você, que está nos vendo, está nos ouvindo agora. Ela falou o seguinte, umbral nós trazemos dentro de nós. Então aquele que vai para aquele espaço que existe em torno da Terra, ou até mesmo em situações abissais, é porque traz um ódio muito profundo, um desejo imenso de vingança, um total adormecimento dos seus valores. Se nós formos pensar no André Luiz, que narra essa história em Nosso Lar, que é um livro muito conhecido, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, nós vemos que ele conta que ele passou anos ali totalmente desvinculado dos valores da oração. Ele tinha vivido uma vida na qual ele perdeu as suas energias porque foi egoísta. Viveu uma vida de muitas dificuldades morais. Então, ele viu do lado de fora aquilo que ele já trazia no lado de dentro. E foi atraído para um espaço que estava em sintonia com ele. Nós não somos perfeitos. Deus não nos exige perfeição, mas nós estamos trabalhando dentro de nós as nossas dores, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos. Estamos nesse curso. E só isso já nos coloca num estado dimensional diferente.
Então, não vamos ter medo do umbral. Nós vamos ter a autoconsciência de que quando temos uma raiva, vamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda a permanecer em equilíbrio diante da raiva, que é normal todo mundo sentir. Quando alguém nos magoa, nós pedimos ajuda para não termos aquela vontade de retalhar, de nos vingarmos, mas entregarmos aquela pessoa e aquela situação a Deus, pedindo equilíbrio. Então, se nós já estamos orando, se nós já estamos tentando colocar Jesus no nosso dia a dia, nós já estamos numa vibração diferenciada. Mas, gente, olha só, nós temos mais participação, olha, nós estamos repletos de participação. Eu queria avisar você que está pegando o nosso programa agora, que nós estamos ao vivo, convidando vocês para participarem, porque hoje, nesse primeiro momento do nosso programa, o entrevistado é você, está aberto para você trazer suas perguntas, para você trazer os seus depoimentos, e nós estamos aguardando uma companheira muito querida, porque o nosso programa é ao vivo e a nossa companheira ainda não chegou. É uma querida trabalhadora do movimento espírita, com mais de 4 décadas de dedicação incessante, a nossa Brunilde do Espírito Santo. Ela daqui a pouco, se Deus quiser, está chegando. Enquanto lá, nós estamos conversando sobre o poder da oração. Shirley de Inhaúma. Oh, Shirley, um beijo no seu coração, muito obrigada pela sua participação. Ela diz assim: quando vou dormir, eu faço uma prece a Deus. Mas se eu dormir antes de terminar a prece, ela faz efeito? Eu perguntei isso para Maria Clara também. Olha, vocês estão com as mesmas questões que todos nós temos, não é isso mesmo? O que acontece? Maria Clara, ela diz o seguinte: se você tem o hábito de dormir durante a oração, e se você quiser se manter ainda um pouco mais acordado, fazendo alguma visualização de luz e tudo, conversando com Deus, você recosta, que fica mais fácil de você não dormir. Mas se você estiver cansado e dormir, você já ativou, você já começou a entrar naquele processo, você já ativou em você mesmo um potencial, um nível energético que faz você entrar em sintonia com os mentores espirituais. Porque eles nos falam, aqui na nossa casa, em outras casas também, que muitas vezes eles programam encontros de amparo às nossas casas ou em casas de companheiros necessitados. Eles programam reuniões de estudo, encontros com espíritos nobres. E se nós passamos o dia acalentando, nos integrando a pensamentos desequilibrantes, chega na hora, nós não conseguimos nos deslocar do nosso corpo físico. E pior, muitas vezes, se nós temos pensamentos muito negativos, nós acabamos nos vinculando com entidades que tenham o mesmo teor vibratório. E aí fica mais difícil ainda deles nos ajudarem. Bem, gente, nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Antes, eu convido vocês a acompanharem um musical lindo com uma música, olha, particularmente, ela me toca muito o coração. E eu peço sempre para o pessoal aqui da produção colocá-la quando eu faço as visualizações, mas só em música mesmo, sem canto. Mas dessa vez vocês vão conhecer o autor, o compositor dessa música, que é o Eduardo Barreto, cantando. Ele é aqui do Rio de Janeiro. A música se chama Há 2000 Anos e é o presente de toda a equipe do Clube de Arte que está aqui comigo e meu para o seu coração. Usufrua. Tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui
divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti. Mestre divino, nos ensina a viver e em ti encontrar a paz, a eterna O lançamento do Clube de Arte este mês é o DVD Bezerra de Menezes, benfeitor da humanidade. Adolfo Bezerra de Menezes, nascido em 29 de agosto de 1831, em Jaguaretama, é um legítimo representante do Cristo e benfeitor da humanidade. O Clube de Arte e a TV Nova Luz reuniram em um DVD histórico um pouco da vida e obra de Bezerra de Menezes. São depoimentos musicais, imagens e entrevistas que registram os momentos marcantes de sua encarnação no Brasil. Os historiadores Luciano Klein, do Ceará, e Jorge Damas, do Rio de Janeiro, ofereceram importante contribuição com o fruto de suas pesquisas e análises. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte traz para você este mês mais uma promoção imperdível. O DVD Perda de Pessoas Amadas e Psicografia, com Gerson Monteiro e Berenice Lima. Mais o livro Meninas do Barulho, a história real das irmãs Fox, de Lamartine e Palhano Júnior. Mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Gente, a música não é maravilhosa há 2000 anos? Eduardo Barreto, que esse nosso querido irmão receba todo o nosso carinho, esse grande compositor de letras maravilhosas, músicas fantásticas. Bem, gente, a nossa querida Dona Brunilde Espírito Santo acabou de chegar aqui nos nossos estúdios. E nós estamos recebendo essa companheira amorosa, amada, com todo o nosso carinho.
Dona Brunilde, minha querida. Seja bem-vinda, meu anjo de luz. Obrigada. Vem cá me dar um abraço. Oh, que coisa boa. A senhora está aqui conosco. Que emoção, Dona Brunilde. Estou feliz de estar aqui, né? Encontrar, minha querida, encontrar esses trabalhadores todos firmes aí no trabalho do bem, né? Pois é, meu anjo. Olha só, Dona Brunilde. Gente, a Dona Brunilde é muito conhecida aqui no estado do Rio de Janeiro. Qual foi a instituição que a senhora fundou, Dona Brunilde? Lar de Tereza. É o nosso querido Lar de Tereza, que fica em Copacabana. Há quantas décadas, Dona Brunilde? Está fazendo 63 anos. Gente, olha só. No início eu falei que ela tinha mais de 4 décadas de dedicação, mas foram mais de 60. 63 anos, graças a Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa. Temos vários núcleos, porque a gente não pode concentrar, né? Muito, a gente tem que multiplicar. Então, nós temos um núcleo em Jacarepaguá, temos um núcleo em Copacabana, além da sede, que é em Copacabana também, e temos um em Austin, perto de Nova Iguaçu, distrito de Nova Iguaçu, onde nós temos a parte social. Olha que coisa linda. E eu estava vendo agora a parte de vocês lá de criança, estava lembrando lá do nosso núcleo. São 150 ou 160 crianças, e nós temos praticamente tudo, porque temos um ambulatório, temos com vários médicos, dentistas, né? Temos a escolinha, temos o maternal, vamos dizer assim, não é bem creche, mas todo criança dia, de né? 4 anos, como a gente, todo dia. Nós temos aqui. Que bom. Gente, é um muito trabalho bom. Incessante em prol do amor. Muita gente envolvida, né? Muita gente de boa vontade, cheia de garra, de entusiasmo. Isso dá, né? Muito serviço voluntário, dando serviço para todo mundo, né, Dona Brunilde? Todos voluntários, a não ser os empregados. Né? Olha, hoje nós vamos conversar ao vivo sobre Albert Schweitzer, mas nós vamos colocar na íntegra, porque depois nós vamos gravar um programa. Meu Deus, quando terminarmos esse programa, que está indo ao vivo pela Rádio Rio de Janeiro, ao vivo pela Rede Amigo Espírita, nós vamos deixar na TV Nova Luz, no nosso acervo, um programa sobre esse também querido trabalhador do bem. E aí é só acessar tvnovaluz.com, você vai poder usufruir dos conhecimentos que a Dona Brunilde está aqui trazendo para nós. Mas é muito bom estar aqui com a senhora. Para mim é ótimo também estar com vocês. Quanto tempo não via Quanto tempo vocês, que a gente não se via, né? Mas olha, gente, Albert Schweitzer, ele nasceu em 14 de janeiro de 1875, em território alemão. Ele foi teólogo, músico, filósofo, e decidiu estudar medicina para poder ir à África a auxiliar os irmãos que ali estavam padecendo dores terríveis. E ele destacou-se em quase tudo que fez. Foi um dos melhores intérpretes da obra de Bach. Docente da Universidade de Estrasburgo e médico missionário na África junto com sua esposa. Bem, no ano de 1952, Albert Schweitzer foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz por fundar o Hospital de Lambaréné, no Gabão, local onde também desencarnaria em 4 de setembro de 1955, ou 65, gente? 1965, após uma vida de dedicação aos mais necessitados. Só serão realmente felizes os que procurarem e encontrarem um meio de servir. Com esta bela frase, Albert Schweitzer, nós iniciamos o nosso programa sobre este grande herói da humanidade. Que coisa maravilhosa, né? Como é que foi isso? Como é que ele se entusiasmou para fazer medicina? Bem, ele foi diretor, né, durante algum tempo, do Instituto de Teologia. E lá tinha um
um pároco, Ernest, que tinha um trabalho junto, isso foi o princípio, né? Tinha um trabalho junto aos ex-detentos, e ele, como tinha desde jovem aquele ideal de se dedicar ao bem, ele ficava espantado quando ele via pessoas que se diziam cristãs tomar determinadas atitudes, sabe? Assim, de indiferença pela pobreza. Então ele resolveu ajudar, isso em 1903. 1903. E ele trabalhava lá, mas essa associação, que pertencia ao Instituto, era uma associação que recebia voluntários, mas tinha uma organização muito rígida. E ele gostaria de trabalhar assim com mais independência. Então, um dia, ele estava voltando para o Instituto, voltando para a sala, quando viu em cima de uma mesa um boletim dos missionários de uma missão humanitária de Paris, dizendo que lá no Gabão estavam precisando demais de pessoas e tal, e tal, e tal. Aí ele resolveu ir lá, e quando ele chegou lá, ele viu o seguinte, que ele não teria como fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer, porque ele era somente voluntário. Ele não quis ir lá como teólogo, porque ele dizia que ele não queria modificar a religião de ninguém. Então, ele se ofereceu como voluntário. E os voluntários não podiam atender os doentes. Aí ele voltou para Estrasburgo e matriculou-se, então, na Faculdade de Medicina e ficou entre 2004 e 2011 estudando e trabalhando. Em 2011 ele casou-se com a Helena, que era a noiva dele, e que se formou em enfermagem para ajudá-lo. Também foi outra pessoa maravilhosa, né? De uma dedicação extrema a tudo que ele fazia, ela participava, né? E foi assim que ele dedicou-se à medicina, e na época ele fez também o curso de doenças tropicais, para doenças tropicais. Depois de casado, ele voltou para Lambaréné, voltou para Gabão, mas aí ele foi para Lambaréné, e lá ele começou a se dedicar então aos doentes. Só que ele chegou lá e não tinha nada. E não tinha nada, não tinha lugar nenhum onde ele pudesse atender os doentes. E os doentes chegando. Então ele começou a atender ao relento, debaixo das árvores. Com chuva, com sol. Com a chegada dele, houve assim uma esperança por parte daqueles homens, né, todas aquelas mulheres. Então um dia ele descobriu que havia um galinheiro velho. Aí ele mandou limpar as paredes, pintar as paredes e botou uma prateleira, né? E uma maca, e começou então a atender, né, um pouco melhor, né, o pessoal. Só um minutinho, dona Brunilde, isso foi entre 1904 e 1911. 1904 e 1911. 1911 ele casou-se com a Helena. E foram para lá, né, naquela esperança dele realizar o que ele queria, porque ele queria se doar. Era uma coisa que, vamos dizer assim, nós sabemos, né, que os nossos ideais, eles
quando nós nascemos, eles estão escondidos dentro da bagagem positiva, né? Porque também nós temos alguma coisa positiva na nossa bagagem. Até né? falei isso hoje de manhã aqui no programa, ainda há pouco nós comentávamos. Alguma coisa de boa também a gente fez. Claro, Não é? porque a gente já mereceu vir para uma terra um mundo de expiação e de prova, exatamente por isso, que já conseguimos ter alguma coisa boa para progredir, não é? Então, que nos ajude a progredir. Então, o que aconteceu? Ele tinha muita vontade de fazer, de se dedicar. Ele, desde os 8 anos, que ele aprendia música com o pai, né? E o pai era pároco na cidadezinha que ele nasceu. Com 6 anos, eles mudaram para Gansbach. E ele foi transferido para lá com a família. E lá ele aprendeu música com o pai, mas com 8 anos ele já pediu um exemplar do Novo Testamento. Porque ele queria. Uma das perguntas que ele fez ao pai, quando tinha 8 anos, é por que aqueles pastores que tinham visto Jesus nascer e tinham ido, não se tornaram discípulos dele? Agora você viu, com 8 anos ele fazia uma pergunta dessa, é porque ele estava muito adiante, né? É verdade. Não é profundo. Agora, o que levou a senhora, dona Brunildes, a pesquisar sobre este homem tão singular? O que ele fez escrever um livro? Mas o que eu escrevi, eu fiquei até espantada com o valor que o Coronel Reis deu ao livro, porque o livro é simplíssimo. Mas isso é que tem a ver conosco, é a simplicidade, não é? Mas o conteúdo maravilhoso. Mas você já está com o livro? Não, vai ser, gente, esse livro da dona Brunilde vai ser um brinde do Clube de Arte do próximo mês, vai ser o nosso brinde maravilhoso. Mas ele é muito simples, sabe? Porque o que levou, nós lembramos, em primeiro lugar, eu sempre tive uma admiração profunda pelo Schweitzer, sabe? Depois que eu conheci, meu avô era uma pessoa muito, muito culta, e ele, graças a Deus, ele me ensinou a procurar, sabe, esses vultos todos. Então, eu sempre tive uma admiração profunda por ele, sabe? E aconteceu o seguinte, como você sabe, eu estava dizendo agora há pouco a você, nesse nosso núcleo lá de Auschwitz, a casa de Renato, nós temos a evangelização das crianças e dos jovens. E nós estamos sempre avaliando, né, a evolução deles, não só na escola, porque temos salas de apoio escolar, né? Temos uma oficina de informática agora. E nós começamos a perceber que quando nós conversávamos com jovens, eles sempre tinham uma postura assim de desânimo frente ao futuro. Eles não se sentiam entusiasmados assim para ir adiante. Tanto que na nossa oficina de informática, nós conseguimos um êxito com alguns dos jovens, e 4 deles saíram formados, já empregados, sabe? Nós ficamos muito satisfeitos. Mas os demais tinham assim uma certa resistência, um certo desânimo mesmo, um desencanto da vida. E quando nós começamos a perceber isso, nós começamos a conversar com eles. E o que observamos foi o seguinte: eles não tinham motivação, sabe, para caminharem adiante. Eles achavam que a pobreza deles é que impedia. Eles eram pobres, não tinham direito a nada, entendeu? Então, ninguém se importava com eles. Uma total falta de perspectiva. Não adianta que nós vamos conseguir nada. Totalmente. Não adianta. Temos que nos resignar. Nos resignar àquela posição, receber o que nos derem. Porque, então, nós começamos a perceber isso e chegamos à conclusão que era preciso estimular neles um ideal, que ninguém vive sem ideal. Começamos a trabalhar em cima disso. E a resposta era sempre a mesma: mas para conseguir um ideal a gente tem que lutar muito, mas e daí?
Entende? Então foi daí que nasceu a ideia de fazer-se uma seleção de espíritos que foram pobres, entendeu? Mas tiveram um ideal, tiveram as lutas, os sacrifícios, etc., e conseguiram deixar marcas na humanidade. Olha só, entendeu? Gente, isso daí é muito importante. Eu tenho certeza que quando você receber, você que participa, é associado no Clube de Arte, e você que quiser adquirir, é só ligar, que se manda aí para a sua residência, 3017-9800. Esse livro é como se você estivesse entrando em sintonia com as energias divinas dessa alma luminosa, que com certeza você vai poder usufruir dessa força, dessa tenacidade, dessa fé, dessa energia que abre os caminhos. Nós começamos o nosso programa, antes da senhora chegar, falando sobre o valor da prece. Falando sobre a energia que ela nos traz, na mudança das situações que muitas vezes nós não vemos saída, mas Deus conhece estradas e nos ajuda quando nós caminhamos, não é? Através da oração. Dona Brunildes, infelizmente, o nosso programa já está terminando. Que bom. Mas olha, nós vamos agora, como eu falei com vocês, você que está entrando, sintonizando conosco, só para te avisar, nós vamos gravar daqui a pouco um programa com a Dona Brunilde, exatamente sobre esse assunto, a vida e a obra deste grande irmão que foi Albert Schweitzer, e você poderá, através da TV Nova Luz, assistir. É só entrar tvnovaluz.com e você vai assistir na íntegra, com muito mais detalhes, daqui a pouquinho. Suas palavras finais, já posso pedir, gente? Jorjão, que é o nosso diretor, posso pedir as palavras finais? Tá bom, então. Suas palavras finais, então, Dona Brunilde. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né? Vamos dizer assim, a aceitação do livro, que é muito, volto a dizer, muito simples, né? Foi feito exatamente para os jovens dessa comunidade. E o que é importante, o que nós achamos mais importante no livro e nos próximos que nós já estamos escrevendo, é o final. Quando há na sala de leitura, há uma interação entre o orientador e os jovens, em que há perguntas referentes a cada capítulo, né, para levar o jovem a refletir o que é que ele quer, como é que ele gostaria de fazer, etc, etc, etc. Muito bom. Gente, olha só, nós já estamos terminando. Um beijo aí no seu coração. Muito obrigada pelas participações que choveram. Olha a nossa alegria, o nosso amor para todos vocês. Estamos juntos. Eu aguardo vocês até o nosso próximo programa. Muito obrigada.